Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre as revoluções inglesas do século XVII. Lembrando que as revoluções inglesas são duas, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Entender o contexto no qual elas surgiram e o que de fato elas significaram, assim como as consequências e o impacto dessas revoluções, especialmente a Revolução Gloriosa no final, o que ela traz de impacto para a Inglaterra é extremamente importante para nós, tá bom? Então vamos nos atentar ao contexto e ao fato. Estamos no século XVII e quais são os antecedentes da primeira Revolução Inglesa, que é a Revolução Puritana? Primeiro, nós temos a morte de Elizabeth I, da dinastia Tudor, que morre sem deixar herdeiros. Inclusive, a Elizabeth dizia que era casada com a Inglaterra, tá? Nós falamos da Elizabeth I quando falamos de Antigo Regime e do absolutismo, num outro vídeo, tá? O que nos interessa agora é essa transição da dinastia Tudor para a dinastia Stuart. Porque quando a Elizabeth I morre sem deixar herdeiros, quem assume é seu primo mais próximo, que era da dinastia Stuart, da Escócia. Então, Jaime Stuart, assume o governo na Inglaterra no lugar, sucedendo então Elizabeth I. Jaime I assume um governo, embora Elizabeth I tenha conseguido tornar a Inglaterra uma grande potência marítima da época, uma série de questões que nós trabalhamos no vídeo de Antigo Regime, havia o problema da pobreza, tá? A imensa maioria da população enfrentava situações precárias e de miséria. E o Jaime I vai herdar, inclusive, esses problemas, essa crise social e econômica. E ele vai tomar algumas atitudes para tentar minimizar essa crise e, inclusive, incentivando a ida de muitos ingleses para as colônias na América do Norte, incentivando, então, a colonização. Além do fato de Jaime I, que era anglicano, perseguir os puritanos, que também são chamados de calvinistas ou presbiterianos. Então, na Inglaterra, houveram sempre muitas perseguições religiosas, porque ora era católico e perseguia os protestantes, ora era anglicano e perseguia as demais ramificações desse chamado protestantismo, como foi o caso da perseguição aos puritanos do governo do Jaime I, incentivando inclusive a ida deles para as colônias, as 13 colônias, depois da formação das 13 colônias na América do Norte, colônias inglesas, que deram origem futuramente aos Estados Unidos da América. Bom, o que nos interessa de fato é o governo do filho de Jaime I, que é Carlos Stuart, Carlos I. Por quê? Carlos vai tomar algumas atitudes ali na Inglaterra que vão gerar um desconforto, uma insatisfação muito grande, que chega de fato então a eclodir a chamada Revolução Puritana. E é isso que eu quero explicar. Eu tenho ficado com a garganta muito seca, eu acho que eu tenho dado muitas aulas ao vivo e gravando muita aula, né? É natural. O governo do Carlos I, então filho de Jaime, tem algumas particularidades. Um autoritarismo exagerado, tá? Dentro de uma Inglaterra, de um Reino Unido, que era uma monarquia parlamentarista. Havia um parlamento formado ali pela chamada Câmara dos Lordes, que era formado pela nobreza, Câmara dos Comuns, que era formado pela burguesia. Então, ele não deveria ser tão autoritário, porque havia um parlamento ao qual ele deveria obedecer. No entanto, ele vai tomar algumas atitudes desrespeitando esse parlamento, que vão gerar a Revolução Puritana, a primeira Revolução Inglesa do século XVII. Entre essas atitudes está o fato dele praticar uma política absolutista, sem limites, tá? Um absolutismo total. O fato dele violar a Carta Magna que existia, porque existia uma Constituição desde o século XIII que ele deveria obedecer, mas ele se recusa a obedecê-lo, usando de um poder que na visão dele deve ser absoluto. Ele vai violar também e desrespeitar a petição de direitos que foi organizada, elaborada pelo parlamento, buscando liberdade civil, tá? Então, englobando alguns direitos humanos, e ele, violando essa petição de direitos, inclusive aumenta os impostos da população,
gerando ainda mais insatisfação, principalmente na burguesia, que quer garantir o seu poder econômico e também ter participação política, e estão sendo jogados de lado pelo absolutismo de Carlos I, extremamente autoritário. Chega então ao cúmulo de fechar o parlamento. E fora que ele também forçava cultos anglicanos dentro de igrejas puritanas e presbiterianas, desrespeitando a religião e a crença dessas pessoas. Chegando então ao cúmulo, que foi o estopim, o fechamento desse parlamento. Carlos I, agindo com extremo autoritarismo e como rei absolutista que se via, não deveria, mas se via dessa forma, fechou o parlamento, fazendo assim com que houvesse então a Revolução Puritana, que gera uma guerra civil na Inglaterra entre o rei e principalmente a Câmara dos Comuns, representada pela burguesia calvinista, portanto, puritana. Essa burguesia calvinista puritana é liderada por um burguês chamado Oliver Cromwell, que é um grande estrategista e político da época, e conquista um apoio de camadas muito populares, que eram os trabalhadores comuns, conhecidos como diggers e levelers, que traduzindo do inglês seriam escavadores e niveladores. Quem eram eles? Trabalhadores rurais, contrários à propriedade privada, ou seja, ao cercamento dos campos, que eles chamavam de enclosures, e por isso acreditavam que se apoiassem a Câmara dos Comuns contra o rei, conseguiriam garantir os seus direitos. Óbvio que isso não vai acontecer. Do outro lado, nessa guerra civil, estão os nobres cavaleiros que apoiavam o rei, que formavam a Câmara dos Lordes dentro desse parlamento. E um detalhe interessante, porque ele aparece, a Câmara dos Comuns, que era a burguesia, os puritanos, liderados por Oliver Cromwell, ficaram conhecidos como cabeças redondas, por conta do corte de cabelo que eles utilizavam. Enquanto a nobreza geralmente usava aquelas perucas, que eles acreditavam que aquilo era artigo de luxo, né? Mostrava o seu elitismo, né? A sua riqueza, a sua nobreza. Do outro lado, eles ridicularizavam a nobreza cortando o cabelo, né? Em formato redondo, né? Formato de cuia. Eu brinco com os alunos assim às vezes. E aí eles ficam conhecidos como cabeças redondas. E essa guerra civil, então, que estoura em 1641, vai até 1649, entre a antiga Câmara dos Comuns, burgueses liderados por Oliver Cromwell, apoiados por diggers e levelers, que eram os trabalhadores rurais, contra o rei e a Câmara dos Lordes, que eram a nobreza anglicana, que apoia o rei porque quer garantir os seus privilégios, tá? Essa guerra civil vai ser vencida pelos cabeças redondas, liderados por Oliver Cromwell, que a partir daquele momento instaura na Inglaterra um governo republicano, que nós vamos conhecer também como Commonwealth. Seria o governo da Câmara dos Comuns, já que Oliver Cromwell era um burguês. Naquele primeiro momento, essa república de Oliver Cromwell governa com o apoio desse parlamento, tá? Que volta então a funcionar normalmente, depois de ter ficado fechado, graças ao autoritarismo de Carlos I, por cerca de 11 anos, inclusive durante toda a Guerra Civil. Durante essa república de Cromwell, ele vai decretar alguns atos de navegação, em 1650, que protegiam a economia inglesa, como dizendo que todas as mercadorias, por decreto, importadas por qualquer país europeu, deveriam ser transportadas por navios ingleses ou de seus próprios países, pagando impostos para a Inglaterra. Dessa maneira, ele consegue acúmulo de capital para a Inglaterra, garantindo então o seu privilégio com relação à economia, ao comércio marítimo, e inclusive derrota a Holanda, que naquela época estava se despontando como uma grande potência marítima. Ocorreu inclusive a guerra anglo-holandesa, né? Anglo-saxões, que deram origem aos ingleses, contra a Holanda, tá? Eles acabaram com a Holanda, e essa influência, e a influência da Holanda sobre o mundo, né? Colocando então os ingleses numa posição de superioridade, gerando um acúmulo de capital que depois será revertido inclusive para ajudar na possível e que vai se concretizar Revolução Industrial na Inglaterra. Só que o Oliver Cromwell, ele tinha conseguido ganhar a Guerra Civil, a Revolução Puritana,
com o apoio dos diggers e levelers, certo? Trabalhadores rurais. Mas ele não vai ficar do lado desses trabalhadores rurais, porque a ambição dele era desmedida. Inclusive, ele vai ampliar os enclosures, que era o cercamento dos campos, a propriedade privada. Justamente aquilo que os diggers e levelers, que eram trabalhadores rurais, tanto temiam. A partir daí a gente tem a venda, né, de propriedades privadas cada vez maiores e acúmulo de capital de novo. Nesse momento a gente percebe que não é mais uma república, é uma ditadura de Cromwell. Tanto que ele vai instaurar, né, essa ditadura e automaticamente ele fecha o parlamento. A mesma coisa que um dia Carlos I havia feito. Aliás, perdão, esqueci de comentar. Carlos I, durante a Revolução Puritana, depois que a Câmara dos Comuns, vencida graças ao apoio de diggers e levelers, mas liderados pelo Oliver Cromwell, vencem, o Carlos I foi executado em praça pública, tá? Ele é morto. Inclusive isso é muito bem demonstrado naquele filme Morte ao Rei. Vale muito a pena, tá? É um filme muito bem feito. Assistam, né? Eu adoro cinema, então eu acho que é fantástico. E tem alguns filmes que retratam assim perfeitamente aquele contexto histórico. Esse é um, Morte ao Rei. Bom, Oliver Cromwell então age como um dia agiu seu inimigo. Também fecha o parlamento, agindo com extrema autoridade, acabando com diggers e levelers, inclusive massacrando esse povo, mandando matar aqueles que fizessem qualquer tipo de manifestação contrária à sua ditadura. Ele fica no poder até 1658, desde o final da Revolução Puritana, em 1649, quando morre seu filho, Ricardo Cromwell, ou Richard Cromwell, assume. Só que o Richard Cromwell tinha uma inabilidade administrativa e política clara. Tanto que ele fica ali cerca de nem 2 anos no poder. E o que acontece? Carlos I havia sido executado, mas seu filho ainda estava vivo. E com a inabilidade de Richard Cromwell, o que acontece na Inglaterra? Uma restauração monárquica. A Inglaterra, que tinha se declarado uma ditadura, a ditadura de Cromwell, passa por uma restauração monárquica em 1660, trazendo então a dinastia Stuart novamente ao poder. O parlamento decide voltar com a monarquia. Carlos II, filho de Carlos I, assume. E ele era muito simpatizante ao catolicismo, que vai ser um grande problema. Por que simpático ao catolicismo? Porque a Igreja Católica tinha a teoria do direito divino, que pregava que o rei foi escolhido por Deus para governar. Então isso lhe daria a possibilidade de decretar na Inglaterra o retorno do absolutismo. Sendo simpático ao catolicismo, ele começa a assustar alguns setores. Inclusive, ele tenta restabelecer o absolutismo, né? Dá uma declaração de indulgência, de perdão aos perseguidos políticos religiosos, e ele vai mostrando então uma série de posicionamentos que mostram o seu desejo de se tornar um rei absolutista. Nesse momento a gente tem 2 grupos que se formam, né? Que sempre foram opostos até aquele momento, a burguesia e a nobreza, que recebem um nome específico nesse período da restauração monárquica, que são os Whigs, ou Whig, que era a burguesia calvinista, tá? Que apoiava a existência de um parlamento e de limitação ao poder do rei, portanto, e os Tories, que eram a nobreza anglicana, que apoiavam a monarquia. Afinal de contas, enquanto a monarquia existiu, a nobreza continuava garantindo seus privilégios e era isso que interessava a eles. Inclusive, durante o governo de Carlos II, Stuart, né, dinastia Stuart novamente, ele assinou um tratado secreto, que ficou conhecido como Tratado Secreto de Dover. A gente quase não encontra isso em alguns livros, por isso que é bastante difícil de encontrar alguns detalhes, mas é um detalhe que enriquece a matéria e enriquece, né, o nosso contexto da época. O que era o Tratado Secreto de Dover? Carlos II busca a ajuda de Luís XIV, rei Sol, absolutista, já falamos em um vídeo anterior do Antigo Regime, porque se porventura a Inglaterra se tornasse oficialmente católica e houvesse manifestação contrária, ele poderia precisar de um apoio estrangeiro. E ele contaria com o apoio de Luís XIV, da França, que obviamente deseja que todos os países europeus sejam absolutistas, porque assim ele não corre o risco de nunca o seu poder também ser contestado. Não chegam a usar esse tratado,
porque Carlos II morre antes disso. Quando Carlos II morre, seu filho naturalmente, porque era uma monarquia parlamentarista, aonde era hereditário, passava-se o poder de pai para filho, né? Jaime II, dando continuidade à dinastia Stuart, assume e ele continua a política de seu pai, a política de Carlos II, tá? Que tipo de política? Querendo restaurar o absolutismo, prejudicando assim a burguesia calvinista, tá? Que apoia o parlamento. Ele coloca, muito estrategicamente, na marinha e no exército, oficiais católicos. Porque se ele precisasse do apoio da marinha ou do exército, ele teria pessoas que o obedeceriam sem nem pensar. Por quê? Seriam católicos. Então ele também apoia, obviamente, o catolicismo, que justifica o poder absoluto do rei, que é o que ele deseja. Só que ele era casado naquele momento com uma protestante, que acabava sendo um empecilho, com quem ele teve 2 filhas. Mas ele desejava ter um varão, ele queria ter um homem, tá? Um filho, que era muito comum naquela época, tá? Nós já até comentamos sobre isso quando falamos de Henrique VIII, que desprezou Elizabeth I e uma série de questões. Ele se separou da esposa protestante e se casou novamente com uma católica, com quem ele teve um filho, o varão, o herdeiro que ele tanto esperava. Ele era simpático ao catolicismo, desejava tornar a Inglaterra católica oficialmente, restaurando assim o absolutismo. Casou-se agora com uma católica e teve um filho que certamente seguiria a religião dos pais. Isso fez com que Whigs e Tories, a burguesia calvinista e a nobreza anglicana, se unissem. Afinal de contas, eles estão percebendo que de repente ele pode ser um rei absolutista que vai tirar os privilégios da nobreza e a burguesia principalmente. Então, pela primeira vez na história, Whigs e Tories se unem, tá? E colocam no poder o marido de uma das filhas do primeiro casamento de Jaime II, que era Maria Stuart, Mary Stuart. O marido dela era Guilherme de Orange, um holandês. Houve aí a Revolução Gloriosa. Por quê? Não houve derramamento de sangue. Whigs e Tories se uniram, aplicam um golpe de Estado, tiram Jaime II do poder e colocam no poder Guilherme de Orange, que era marido da filha do primeiro casamento de Jaime II. Portanto, ela legitimamente teria o poder. Só que é claro que eles colocam o marido no trono, porque primeiro vinha o rei, depois vinha a rainha. É uma sociedade ainda muito machista, tá? Guilherme de Orange e Mary Stuart assumem o poder na Inglaterra, que volta a ser uma monarquia parlamentarista, inclusive legitimando esse parlamentarismo, porque Guilherme de Orange assina um documento que fica conhecido como Bill of Rights, ou Declaração de Direitos, aonde legitima a monarquia parlamentarista na Inglaterra, e isso existe até os dias de hoje. Em outras palavras, o que isso significou? A burguesia consegue chegar ao poder, tá? O parlamento volta a existir com força total. E isso garante com que a burguesia tenha não só o poder econômico, como o poder político que tanto desejava, tá? Então, eu acredito que tenha ficado claro, né? O que nos interessa, o contexto, século XVII. São 2 revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, tá? A Revolução Puritana acontece logo no início, ali, 1641, entre Carlos I, que era o rei, contra a burguesia calvinista liderada por Oliver Cromwell, a Câmara dos Comuns, e depois nós temos uma série de modificações com Oliver Cromwell no poder até a restauração monárquica, com o retorno da dinastia Stuart, até que novamente ocorresse a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa ela é muito importante e ela recebe esse nome não é à toa, porque como eu comentei com vocês, não houve derramamento de sangue. Eles simplesmente se unem, burguesia e nobreza, para tirar do poder Jaime II, porque estava agindo com extremo autoritarismo e o medo que eles tiveram é que ele agisse como um dia agiu lá Carlos I, logo no início dessa história, com extremo autoritarismo, prejudicando assim as leis que existiam na Inglaterra até aquele momento, que eles prezavam muito por essas leis, tanto que essa Revolução Gloriosa termina com a assinatura da Bill of Rights, que é a Declaração de Direitos, tornando a Inglaterra uma monarquia parlamentarista legítima,
que existe até os dias de hoje. Por isso que a gente brinca que Elizabeth II só dá tchauzinho e toma chá das 5, porque quem toma de fato as decisões é o primeiro-ministro, tá ok? Gente, eu vou desligar esse vídeo para poder baixar e colocar no canal para eu enviar para vocês essa semana, tá? E para quem precisar também.